Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a secretária de Saúde do município de Santa Cruz do Rio Pardo, a Annelise Leitão. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre as ações da pasta da saúde para o ano de 2021 e para os próximos anos também. Seja muito bem-vinda, secretária, ao nosso programa. Muito obrigada. Para a gente começar, né, Annelise, a gente sabe que a gente está em foco, né, na verdade, acho que de todas as secretarias de saúde é o Covid. Então, se a gente pudesse começar falando, queria que você contasse para a gente como foi, né, o ano de 2020. A gente sabe que era outro secretário, né, de saúde, mas você, como enfermeira, né, como profissional aí da área da saúde, como foi o ano de 2020 para o município de Santa Cruz do Rio Pardo? Bom, boa tarde. Como você falou, me chamo Annelise, estou como secretária de saúde nesse momento, né? Substituindo o senhor Diego Singolani, que é o nosso atual prefeito. Você vê que eu tenho um grande desafio, né? Porque eu já tenho que fazer um trabalho de continuidade do bom trabalho que ele fez, né? Um trabalho de qualidade e sempre melhorando, né? Essa é a ideia. O outro desafio seria essa questão realmente da pandemia, que tem nos limitado em todo o trabalho que a gente tem tentado fazer, né? Existem programações e essas programações sempre estão diretamente ligadas ao comportamento da doença em todas as cidades, né? Também não é só a nossa realidade, mas a situação é muito difícil para todo mundo, né? Cada momento que passa. Eu comecei na UPA aqui de Santa Cruz desde quando ele inaugurou, foi 19 de novembro de 2012. Fiquei 8 anos lá, a gente conseguiu desenvolver junto à Secretaria de Saúde, ao apoio que o Diego nos deu, um trabalho assim que eu acredito que foi o melhor da minha vida, né? De tanto trabalho, de tanto profissionalismo e foi um trabalho reconhecido também pela população. Nós tínhamos as comissões, e os desenvolvimentos de tudo que era possível desenvolver de trabalhos dentro de uma UPA, em termos de protocolo, em termos de segurança do paciente, de controle de infecção, a gente conseguiu instalar e fazer junto com a equipe que lá estava, né? Também trabalhando muito essa questão de gestão de pessoas. Todos que eram admitidos, a gente sempre tentou mostrar para eles qual era o nosso objetivo. Se nesse momento, em algum momento, alguém se perdeu, a gente tentou trazer de volta, ao invés de demitir, e sempre mostrando o caminho melhor das coisas, de uma forma justa, de uma forma profissional. E com o passar do tempo, o que nós percebemos assim, conforme a gente ia passando pelos processos de qualificação, cada vez a nossa avaliação foi melhor pelo Ministério da Saúde. Sendo que a última, a gente recebeu um reconhecimento de ser uma referência nacional para visitas, pela organização e pela estrutura. Então, assim, a gente ficou muito satisfeito, né, com essa avaliação e eu acho que é esse resultado que me trouxe para substituir uma pessoa de tamanha grandeza, né? Então, vamos seguindo aí, fazendo um trabalho. O ano passado, o Covid ainda era um desafio assim que a gente achou que seria por pouco tempo, né? Então a cidade se reestruturou, a UPA ficou com todos os atendimentos clínicos, tanto de convênio como SUS, tudo, qualquer um que aparecia por lá como demanda espontânea era atendido via SUS, para a gente poder deixar o hospital da cidade referência imediata para os atendimentos Covid, pela questão de ter um apoio diagnóstico, né, tomografia, exame laboratorial, tudo de uma maneira muito rápida. Então a gente conseguiu dar um primeiro atendimento também de excelência para os nossos cidadãos para essa entrada do Covid, mas imaginando que isso ia ser por um período pequeno, né? Mas não foi, né? Hoje nós estamos numa semana saindo de uma das piores semanas que nós tivemos. Resumindo, as últimas 2 semanas nós tivemos 11 óbitos, né? Para a nossa população é muito óbito, mas a gente está lutando, estruturando os serviços. Então nós ficamos assim, a Santa Casa como uma referência de urgência e emergência para o Covid, 24 horas aberta, tratamentos e internações, incluindo tratamento clínico para Covid e internações de UTI.
Nós temos um outro centro de enfrentamento, que seria um posto de saúde, que foi fechado para esse fim, para fazer toda a parte estrutural de notificações, coletas de suave, testes rápidos e atendimento médico e orientações também à família. A Secretaria de Saúde faz a busca ativa, né? Quando um caso chega o exame na secretaria que é positivo, a gente liga para a família, faz todas as orientações, então existe um comitê dentro da secretaria para esse trabalho, todo estruturado. A UPA, este ano, começou a fazer o atendimento de demanda espontânea para a realidade das crianças, porque o ano passado inteiro a gente não teve nenhuma internação infantil. Isso nos deu a condição de deixar na UPA esse atendimento, por fato de ter um pediatra 24 horas, um profissional especializado para esse atendimento. E nós temos também a DRS, né, que tem nos apoiado. A DRS é a diretoria regional, que faz assim reuniões semanais, a gente discute os problemas mais abundantes, né, que nos afligem mais, e achamos um consenso para a maioria das situações. Além disso, também a gente desenvolveu um vídeo diário, se faz uma reunião diária, se avalia todos os dados do Covid diariamente. Esse vídeo é gravado para passar à população a situação do município, fazer os apelos, passar as informações de restrições e flexibilizações com relação ao desenvolvimento da cidade, comércio, igrejas, academias, toda a situação de como ela é feita e estruturada para cada fase, né, de acordo com o governo do estado. Secretária, uma outra questão, né? A gente vem falando muito sobre os números, né? Assim como a senhora acabou de colocar aqui nas últimas 2 semanas, então, Santa Cruz do Rio Pardo teve 11 óbitos, por ser um município relativamente pequeno, né? Um número muito grande aí de óbitos nos últimos dias. Agora, a questão, né, que vem preocupando, na verdade, todos os municípios é a falta de profissionais da saúde. Se fala muito, né, às vezes, mas abrir leitos de UTI, ter uma estrutura. Para Santa Cruz do Rio Pardo, como vocês têm feito com essa questão, né? A gente vê aí profissionais da saúde já há um ano trabalhando incansavelmente, né, nessa área do Covid. Como que estão os profissionais de saúde aí de Santa Cruz? É o que a gente fala assim, que o trabalho de equipe ele é tudo realmente, né? Nós temos hoje, no enfrentamento do Covid, desse posto, que é um atendimento mais ambulatorial para casos leves, todo tipo de profissional nos ajudando. Então, na coleta de suave, por exemplo, a gente tem farmacêuticos, a gente tem dentistas, a gente tem toda a equipe que foi remodelada para isso. Lógico que isso nos dá o entendimento de que o serviço da atenção básica ele foi muito prejudicado, né? Todo o ano passado e está sendo esse ano, porque não conseguimos dar continuidade naquelas ações que estavam programadas dentro do Plano Municipal de Saúde, né? Porque a todo momento a saúde precisa parar, se reestruturar, porque além deles virem de setores diferenciados, eles também têm os afastamentos deles, né? Quando os familiares são acometidos, e tem toda essa situação. Então, assim, o que a gente tem feito? Coletado currículos como cadastro reserva para contratação imediata de pessoas que já estão formadas e capacitadas e principalmente disponíveis na cidade, né? E fora isso, a gente também tem incentivado o grupo de estagiários da equipe de enfermagem, que estão no 3º e 4º módulo, né, que estão saindo da formação. Muitos deles já trabalham e só buscaram um aperfeiçoamento, e muitos deles estão se formando. Então, como o estágio deles é um período pequeno, a gente acredita que essa população que está se formando vai ser toda utilizada dentro do serviço também, tanto do Covid como na atenção básica, né, e toda a rede de assistência já instalada. E a gente já promoveu, inclusive, a vacinação deles e esse preparo já deles junto a essas redes de assistência para eles já saírem já engajados no serviço, né? Foi uma das estratégias que a gente achou que poderia nos ajudar. Na verdade, foi uma força-tarefa, então, né? Todos os profissionais aí da área da saúde de Santa Cruz se uniram, né, para o combate do coronavírus. Essa foi uma estratégia que vocês traçaram e tem dado certo, então. Sim.
Outra Muito sério. questão também, secretária, que eu queria até perguntar, né? Você falou, inclusive, das ações que a Secretaria da Saúde tinha para o ano passado e tem para esse ano, mas aí, infelizmente, a gente vem aí com surpresas nos aumentos dos casos. É a questão das outras doenças, né? A gente vem conversando aí com os secretários de outros municípios. E existe uma preocupação muito grande também da Secretaria da Saúde com o tratamento de outras doenças, né? Tem sido difícil para vocês também conseguir dar conta, né, de outras demandas. A gente sabe que ainda existem pacientes com tratamentos de doenças graves, por exemplo, que acabam não conseguindo, né, fazer tudo ali à risca certinho por conta do que está acontecendo, né? Sim, com certeza. O que a gente tem feito, primeiramente, orientado as pessoas que só procurem as unidades, o atendimento médico na medida da necessidade mesmo, né? Para evitar de estar exposto, para evitar de estar esperando, às vezes, ao lado de alguém que a gente não saiba que esteja contaminado. E aí se montou toda uma estrutura com relação a quem já estava em tratamento, se for uma continuidade de receita, essa receita vai ser feita, um familiar passa para buscar, né? Se for uma consulta de especialista, ela tem que ser analisada com mais calma, porque se for fora da nossa cidade, a maioria das regiões também não estão atendendo, então a gente para com esse tipo de assistência e tenta fazer o básico dentro da cidade. Aquilo que vira uma urgência, lógico que a gente vai estar dando essa assistência, mas tentar resolver com a especialidade que tem dentro da cidade, né? E priorizando os casos mais urgentes, né? Nesse sentido. Todo o planejamento que a gente tentou fazer, por exemplo, houve um momento em que as escolas iriam voltar. Então a gente se uniu, um trabalho em parceria junto com a Secretaria de Educação, fez treinamentos com todas as linhas de trabalho, professores, monitores, serviços gerais, transportes, todo o pessoal de dentro da escola, cada treinamento direcionado. E assim que as crianças voltaram, a gente já preparou um trabalho com relação à dengue, e aí a escola parou de novo. Então a gente não consegue fazer uma programação a longo prazo. Então o que a gente tem feito é mais um serviço assim de atendimento àquilo que é necessidade do momento. Pretendemos, né, com a vacinação, que esse ano a gente ainda esteja num ritmo mais ou menos assim, bastante desestruturado o serviço de atenção básica, porém estruturado para que o próximo ano a gente colhe os resultados dessa vacinação, diminuindo aí a questão das internações e voltando o nosso trabalho à vida normal, né? Começando a reprogramar tudo de novo. Agora, secretária, existe uma preocupação também da Sociedade Brasileira de Medicina quanto ao pós-pandemia, né? A gente fica preocupado de não procurar um posto de saúde, mas existe também a preocupação de, no pós-pandemia, algumas doenças também aparecerem, né? Temos um surto mesmo de outras doenças. Vocês também já estão pensando em alguma estratégia para esse pós-pandemia, né? Já que você falou que estão estruturados, né? Estruturando, na verdade, as unidades de saúde para o próximo ano voltar a esses atendimentos? A gente tem um planejamento anual de que, e a gente já sabe que a cada momento, cada época sazonal, a gente tem um acometimento das doenças, né? Então a gente não parou de trabalhar isso. A gente centralizou alguns atendimentos, parou alguns postos para fazer o atendimento Covid, mas os outros continuam. E aí continuam de uma maneira geral, porque a Secretaria de Saúde ela centraliza essas informações e no momento que chegam essas notificações, a gente vai até lá e trabalha isso no local. Então, nada está parado, né? A gente, apesar de estar trabalhando com o que chega, não só o preventivo, né? No momento que acontece, a gente já vai fazer a buscativa e já monta um trabalho de ação em cima disso. Então, a gente não espera, assim, que quando acabe a pandemia esteja descontrolado. Não, está tudo sob controle. Apesar de a gente não estar em todos os locais, em todos os momentos, fazendo esse trabalho hoje, mas a gente tem esse controle, sim. Sim. E essa preocupação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Medicina também não é tanto quanto aos municípios, né, estarem preparados, mas também a população. A gente sabe que a população está bem apreensiva, e as pessoas não estão procurando mesmo, né, os postos para fazer exames de rotina, até por realmente ser uma questão da própria segurança da saúde, né?
Assim, não posso dizer que não estão procurando, porque eles já ficaram muito tempo aguardando, né? Então a gente tem visto desde janeiro para cá uma procura muito grande, principalmente na Secretaria de Saúde, porque, por exemplo, aqueles casos que aguardavam uma cirurgia de catarata, por exemplo, ele vai, é uma coisa gradual, quer dizer, do ano passado até agora ele perdeu um ano, então a doença ela se agrava, né? E como essa cirurgia não é feita aqui, a gente tem essa busca do paciente, como quem diz, quando vai resolver meu problema, né? Então, assim, as situações não pararam de aparecer, as pessoas não pararam de procurar, mesmo assim, né? Apesar das orientações. E a gente está também num período, Annelise, que é o período aí da campanha de vacinação da influenza, né? Como que vocês estão estruturando também para essa campanha? A gente sabe também, estamos no meio da vacinação aí dos idosos, né, de 70 anos ou mais, para vacinação do Covid. Vocês prepararam uma estrutura separadamente? Como que está sendo, então, a campanha para essa vacinação da influenza? Na realidade, a gente está recebendo agora as orientações técnicas para esse público, porque eles vão começar a partir de metade de abril, mais ou menos, né, para o dia 12. E nós estamos aí tentando finalizar esse primeiro período de idosos do Covid, né? Então, assim, a estrutura para vacinação a gente já tem. Né? Então, por exemplo, a gente tem a ideia de que quando chegar até os 60 anos, nós vamos vacinar por idade, por faixa etária, diariamente, né, na estrutura de drive-thru que a gente já tem, sendo que a vacina da influenza é mais simples porque ela não demanda tanto papel, né? Ela é mais uma questão de um selinho que você coloca, então tudo isso facilita muito para a gente fazer, porque quando você tem muita burocracia, atrasa muito o serviço, né? E comprovação de documentos, e comprovação de residência, e os outros a gente já tem isso de uma maneira mais prática. Mas nós temos uma equipe muito grande e muito colaborativa. No momento que a gente fala vai ter vacinação, a gente não consegue nem organizar assim de imediato, porque é muita gente querendo ajudar. Então a gente não tem problema com isso, sabe? É só vir a vacina, a gente se organiza. Tem toda a parte da Secretaria de Comunicação, informa todas as comunicações, os meios de comunicação da cidade, as pessoas vêm, a gente consegue sempre atingir uma boa etapa essas metas, né? Quase que na sua totalidade. Então, isso a gente não vê como um problema, e sim como uma satisfação de poder estar fazendo tanto uma vacina como a outra. E vocês veem a necessidade de reforçar, né, a importância da vacinação de influenza agora, né? O ano passado a gente passou por um período em que as pessoas estavam com medo também de sair para tomar a vacina de influenza, porque era o ápice, né, da pandemia, era tudo muito novo, ninguém sabia. Esse ano vocês pensam em reforçar a importância de tomar a vacina de influenza? Com certeza, porque a gente sabe que a vacina é uma forma de prevenção, de promoção de saúde. Né? Então, a gente conta com esses meios de comunicação para poder estar nos ajudando a cada vez mais, principalmente líderes de bairros, igrejas, todo mundo que tem que são formadores de opinião, para nos ajudar nesse sentido, né? Apesar de que as pessoas elas já têm consciência, grande parte da população, porque como as nossas metas elas são praticamente atingidas em, posso dizer, em 90, 95%, é porque já existe uma consciência, uma cultura de proteção. Então a gente não tem muito problema com isso, não. É só começar a fazer, divulgar, que a coisa acontece. E a mobilização, né, da campanha de vacinação do próprio Covid. A gente vê ainda algumas pessoas um pouco resistentes. Nesse grupo, né, de pessoas mais idosas que está recebendo a dose agora, você sente essa resistência? Ou o munícipe aí de Santa Cruz do Rio Pardo quer muito tomar a vacina, assim como a gente não vê a hora de chegar a nossa hora também, né? Nossa, é uma satisfação muito grande, viu? É um momento assim que acredito que todo mundo tem se disponibilizado mais para ajudar pela satisfação, pela alegria com que eles vêm, né? Inclusive os nossos avisos ultimamente são assim: se a gente vai fazer um drive de 16 horas para frente, eles começaram a vir no início, tipo 2 horas da tarde, né? 1 hora da tarde. Então, o nosso aviso é que eles tenham mais calma, mais paciência, porque a vacina vem para todo mundo. Né? A gente vê assim, a ansiedade que eles têm de fazer. A gente não teve ninguém que disse, olha, eu não vou fazer, de jeito nenhum.
A dificuldade que a gente tem é de dizer não, ainda não é o seu momento, aguarde mais um pouco. E eles vêm solicitando cada dia porque tem comorbidade, porque não pode esperar. É a ansiedade de dizer. Acho que a consciência, essa cultura, ela já está instalada, né? É só a ansiedade deles de aguardar é difícil de conter, porque todo dia a gente está negando, pedindo para a pessoa sair. Esse é o único momento ruim da vacina. Mas que bom, né? É bom saber que as pessoas estão conscientes, né, quanto à vacinação, aumenta a nossa expectativa, né? A gente precisa o máximo de pessoas seja imunizada para que a gente saia desse cenário, né? Agora, uma outra questão que eu até queria, se você tiver esse dado, é claro, você percebe aí um aumento de número de casos de pessoas mais jovens, agora, né, que a maioria das pessoas mais velhas já estão pelo menos com a primeira dose da vacina. Você percebe uma mudança no perfil? A gente via muito, né, no ano passado, as pessoas mais velhas eram as mais acometidas, mas a gente tem conversado também com secretários de outros municípios e a gente vê que cada vez mais pessoas jovens estão também sendo internadas, né, ou estão aí com diagnóstico de Covid também. A gente agrega principalmente ao resultado da vacinação, que já foi feito no grupo de idosos com faixa etária mais avançada, né? Então, a gente teve, a semana passada, as últimas 2 semanas, nós tivemos 11 óbitos. E essas pessoas que vieram a óbito, elas eram mais idosas realmente. E após isso, houve uma grande quantidade de internações e ocupações por pessoas mais jovens. Então, hoje, por exemplo, nós temos a UTI com 6 pessoas entubadas e dessas 6, metade é acima de 60 anos e metade é abaixo de 60 anos. Né? Fora toda a parte que são 25 leitos, hoje 27 pessoas que estão na parte clínica do Covid, que ainda não estão com assistência respiratória, com máscara, com intubação, e que estão fazendo tratamento também de uma população bem mais jovem e que leva um tempo muito maior de recuperação. Então, a taxa de ocupação do hospital é muito maior, né? E a capacidade dele acaba sendo esgotada, porque muitas pessoas continuam positivando e a gente acaba ficando sem leito porque por eles já estarem ocupados por longa permanência. Hoje nós temos na cidade 147 pessoas ainda transmitindo a doença. Tá? Nós temos já que passaram por notificações 7.796 pessoas, né? E estamos com esse quadro hoje. Ainda não precisamos transferir ninguém, mas já é sabido que a dificuldade de conseguir leitos fora é muito grande, também por essa situação já ser regional. Uma população jovem que está sendo acometida, com uma gravidade muito maior, né? Necessitando de uma assistência mais invasiva e que está ficando sem acesso por causa dessa longa permanência e essa dificuldade maior na recuperação, porque é um organismo que tem mais condições de reagir. Então, ele responde ao investimento que é feito, porém ele permanece mais tempo dentro da área hospitalar. E secretária, né? Importante até essa sua fala, né? Antes a gente falava muito, né, das pessoas mais velhas e que existia aí uma faixa etária, né, onde era mais arriscado. Então, quer dizer, hoje a gente já pode mudar um pouquinho o discurso, até porque a gente sabe que o vírus também sofreu algumas mudanças, né? A gente está com cepas aí diferentes do vírus. Então, é importante que a gente sempre reforçar que todo mundo deve ficar alerta, né? Não tem mais só um grupo de risco. E crianças e adolescentes, você também vê números de acometidos, de infectados com a doença, mais jovens, assim, já bem jovenzinhos mesmo? Sim, a gente teve a experiência inicial do retorno às aulas, que a gente não teve, na realidade, nenhum surto, nenhum acometimento por parte escolar, né, de origem escolar. Porém, nós tivemos uma gestante de 32 anos, que já estava com 39 semanas, foi realizada a cesárea, a criança, ela ficou entubada pela situação que ela se encontrava, a criança teve uma pneumonia, depois ela foi transferida para a UTI de recém-nascidos, né? E depois ela retornou e mesmo assim ela se recuperou. Então foi o caso de uma criança, assim, dessa criança de 1 mês que nós tivemos
que foi um pouco mais assim difícil, né? As outras situações que nós temos com crianças, tipo de 7, de 8 anos, são casos familiares, mas que não começam essa transmissão e essa disseminação pela criança, e sim por um caso positivo de adulto que leva para a família, não toma os devidos cuidados, né? E pelo convívio familiar acaba acometendo a família inteira. Mas não temos nenhum caso nem de óbito e nem de que tenha iniciado pela criança. E nem de internação de crianças, porque o que se fala muito é que as crianças acabam sendo mais resistentes, né, aos sintomas. Sim, até nós reestruturamos o atendimento infantil, levando para a nossa UPA, pela disponibilidade de ter, como eu tinha falado, a questão da disposição do pediatra nas 24 horas, né? A Santa Casa é um sistema de sobreaviso. Então, como a gente passou um ano sem nenhuma internação infantil por Covid, essa porta de entrada acabou indo para a UPA por ter esse profissional lá para dar um atendimento mais específico, né, mais certo, né, nesse momento para as crianças. E continuamos sem internação infantil. Tá certo. Secretária, uma outra questão, né, que eu queria abordar aí para a gente finalizar a nossa conversa, né? A gente sabe que emendas, né, da própria Assembleia Legislativa estão sendo destinadas para os municípios. E eu queria que você falasse, né, como também funcionária que já foi, né, da área da saúde e hoje secretária de saúde do município, qual a importância, né, de receber emendas como essa para destinar nesse momento a essa questão do Covid, né, essa questão muito séria. Queria que você falasse dessa importância. Olha, não sei se as pessoas que liberam isso, né, esses deputados, eles têm noção do benefício que eles trazem para a gente aqui, porque todo o dinheiro, né, toda verba, toda emenda que entra para a gente, ela acaba indo para esse investimento que é feito Santa Casa, né, de internação, e que tem uma grande demanda, né? Quando a gente fala em colapso de saúde, é quando você chega no momento que você tem que escolher praticamente quem vai morrer, né? E muitas vezes você tendo um dinheiro a mais, você consegue até investir num leito que não era específico para aquilo, você consegue comprar um equipamento, você consegue fazer uma manutenção no equipamento que já não é novo, que muitas vezes estava parado porque não, né, aquele próprio equipamento ele não tinha mais condição, mas a empresa que fala assim, não compensa, e você encosta aquele aparelho e fala assim, não compensa porque é muito dinheiro, compensa comprar um novo. Só que o novo não tem disponibilidade. Então, muitas vezes, aquilo que é mandado é muito bem utilizado em qualquer momento e em qualquer lugar da saúde, né? Queríamos nós poder dizer que todo esse dinheiro que vem, ele poderia ser incluído na parte de promoção de saúde, na compra de vacinas, naquilo que a gente idealiza, né, como prevenção e que seria o caminho ideal, né, nosso hoje. Mas, infelizmente, hoje a gente está tratando, a gente não está podendo só fazer prevenção. Então, tudo que vem é de extrema importância, que seja para equipamento, que seja para aumentar o material, ou pelo menos insumos mesmo, né? A gente está vivendo tantas situações aqui de falta de local para comprar, porque as próprias fornecedoras não têm estoque de medicamento. Então, você tendo dinheiro para fazer isso, você consegue negociar prazo, tempo. Então, isso dá a condição da gente gerar vida, né? Então, isso, a extrema importância é isso. No final de tudo, mesmo que seja uma coisa de improviso, você consegue fazer com aquele dinheiro. Então, isso é vida, né? E a gente só tem a agradecer. Tá certo. É isso. Secretária, agora eu queria só que no finalzinho, então, você deixe uma mensagem para todo munícipe aí de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que ainda é o momento da gente continuar conscientizando, né, a população da importância, então, de tomar os cuidados, ficar em casa, uso de máscara. Eu queria que você deixasse esse recado aí para a gente finalizar. Com certeza. Primeira coisa, sim, gostaríamos de vacinar todo mundo em todo momento, mas temos que obedecer as prioridades, né? Então, as pessoas que já vacinaram, elas têm que continuar se cuidando, né? Para que ela não aloje o vírus e não continue passando, ou mesmo venha desenvolver a doença numa fase leve. E quem ainda não adquiriu a doença, tem toda a condição de adquirir, independente de idade, né, independente de situação social, independente do trabalho,
Então, o momento é manter o distanciamento, como a gente tem falado, é investir nessa situação, principalmente no ambiente de trabalho, estar observando tudo que pode ser feito naquele ambiente com um olhar realmente de autocuidado e de cuidado coletivo. São ações básicas, pequenas, mas que fazem toda a diferença. De toda hora estar limpando uma superfície, limpando uma caneta, limpando um telefone. É isso, por exemplo, retirar do uso comunitário a toalha de rosto, sempre trocar a máscara várias vezes ao dia, que é preconizado o uso por 3 horas. Então, pensar nessas coisas, parecem que são bobagens, acabam sendo repetitivas, mas é a base da transmissão. A gente sempre falou que a variante ela vai se desenvolver aonde ela tem um meio ideal para se desenvolver. Se você não dá a condição de desenvolvimento para essa variante, para esse vírus, ele vai morrer. Então, assim, a gente dá a condição de vacinação como prevenção, a orientação, a questão da conscientização e o tratamento, mas o melhor mesmo é a gente não adquirir a doença e estar no nosso comportamento. Isso é a melhor parte, né? E é uma questão também de responsabilidade civil. Você também tem a responsabilidade desse autocuidado e do cuidado coletivo. Então, é essa a mensagem. Muito tá obrigada. certo. Annelise Leitão, então, secretária de Saúde aí de Santa Cruz do Rio Pardo, queria agradecer a sua presença e desejar aí uma boa sorte para você também nesse ano e nesses próximos anos aí em que você vai estar à frente da pasta da saúde. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.